Grandes nomes veio participar das comemorações do 53º aniversário do Propmark. Acima de tudo, participamos de um debate vivo dos problemas, dos momentos atuais da propaganda brasileira. E nós temos certeza que você vai acompanhar. Esse conteúdo vai ser aproveitado na edição comemorativa dos 53 anos do jornal, cuja data de capa é dia 21 de maio, que é exatamente esse ano, exatamente o aniversário do jornal. Eu fico realmente muito orgulhoso por ter vindo aqui e visto todo esse debate com os diversos temas que perturbam, que preocupam e que ao mesmo tempo são alguns comemorados pela publicidade brasileira, que em alguns deles está dando um passo à frente, porque a função jornalística também nos obriga a isso. Fazer um trabalho como o nosso, e eu falo mais em relação à equipe do que a mim próprio, mas é um trabalho de contribuição à causa, de contribuição ao mercado. Eu acredito que isso está sendo feito há 53 anos. Vocês tiveram 3 temas. Como é que vocês chegaram neles? E qual sua referência para cada um deles? Então, o primeiro tema da diversidade, acho que é um assunto que está assim, bombando mesmo, né, no mercado, e é algo que tem que ser discutido, que embora tenha algumas pessoas que procuram não discutir, acho que tem que ser discutido, falado, e também é uma forma de você trazer isso para dentro das agências, das empresas e aumentar aí a participação de minorias, digamos assim, né? O outro tema, transformações do mercado, a gente tentou fazer um paralelo com os últimos 50 anos, né? Obviamente que as maiores transformações foram nos últimos 10 anos e é algo que também vem movimentando o mercado. E o último painel que é sobre talentos, né? E sobre criatividade, que embora as pessoas falam de um discurso negativo, como a gente pôde observar, não há, pelo que eles disseram mesmo, não há aí um discurso negativo. Existe sim talvez uma crise aí de identidade, de felicidade, mas não, acho que as agências estão aí batalhando para reter talentos e atrair novos talentos. Como reter talentos hoje, eu acho que é uma questão de entender o que essas novas gerações que estão chegando, como elas se comportam, o que elas buscam e também o meio ambiente, digamos assim, das startups, das novas tecnologias, das empresas de novas tecnologias que hoje que são os grandes chamarizes dos novos talentos. Ou seja, hoje as agências, elas competem com essas grandes empresas. Então, muito provavelmente, mantendo o nosso core, mantendo a criatividade, mantendo o talento, a gente precisa fazer com que os nossos processos, os nossos procedimentos e que as agências melhorem também. Eu acho que essa concorrência das grandes empresas com as agências é uma questão que chama para as agências olharem para os seus processos, melhorarem seus processos, né, qualificarem seus processos e seguirem em frente e se tornarem lugares melhores para os talentos ficar. Eu acho que é isso, é mais uma concorrência que a publicidade tem, que é fundamental para a indústria da publicidade e que nós, a nossa geração, a gente precisa responder esse chamado e melhorar e afinar e aprimorar as agências como um local de talentos. A DM9 tem uma história maravilhosa de formação de talentos, né? Dali saíram grandes ícones do nosso mercado, né? E na nossa função, na nova gestão, é continuar, né, fazendo isso, achando, formando e preservando dentro de casa o máximo que a gente conseguir. Então, é um dos grandes objetivos que a gente tem lá hoje, é trabalhar nessa formação, na identificação, na formação, com curso, com tudo o que for preciso e olhar para os maiores talentos para, de fato, mantê-los com a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem feito é ouvir muito as pessoas, porque quando você abre o ouvido, a pessoa se comunica, ela coloca quais são as ansiedades dela, né, e o que ela espera. Isso gera uma expectativa e dá a chance de você começar a entregar o que as pessoas estão querendo de fato no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho maravilhoso já é fundamental para você conseguir retenção. Então isso, junto com curso, com capacitação e com um trabalho bom na rua,
eu acho que é o que vai continuar fazendo a DM9 esse celeiro. O mercado de marketing e a publicidade e propaganda geram riquezas para o Brasil? Certamente a gente, como Associação Brasileira dos Anunciantes, a ABA, acreditamos que o mercado publicitário, o mercado de comunicação e de marketing gera empregos, movimenta a economia. Por quê? Porque no momento em que os profissionais de marketing vão ao mercado para entender o que os clientes querem, quais necessidades eles têm que ainda não estão bem atendidas, eles voltam para suas empresas, tentam mudar processos, produtos, serviços, ofertas, até mesmo remodelar todo o seu negócio para atendê-los melhor. Isso gera novos negócios. E ao atendê-los melhor, você aumenta o consumo. Você faz com que, ao consumirem mais, os consumidores movimentem a economia. Então a gente acredita mesmo que o marketing movimenta a economia, gera empregos e também melhora a vida dos clientes, que agora estarão mais satisfeitos. O mercado da comunicação do Brasil é ético, é livre e é responsável? A gente precisa torná-lo cada vez mais livre, ético e responsável. Sim, nós temos muitos pontos positivos no nosso mercado, mas como associação a gente defende que ele seja cada vez mais livre, ético e responsável, ou seja, que as empresas possam ter a liberdade de tomar decisões pelos seus modelos de negócio, que elas possam ter a liberdade de como abordar os seus clientes, de como produzir os seus produtos, de qual estratégia competitiva elas preferem usar. Tudo isso dentro de um ambiente que seja cada vez mais ético, respeitando limites, até onde o seu negócio pode ir, até onde você não infringe, né, a liberdade do outro, e também responsável. Como você faz isso de uma forma construtiva, positiva, legal, moral. Tudo isso, essas definições do que é ético, do que é responsável e do que é livre, essas definições elas vão mudando ao longo do tempo. Então é importante a gente acompanhar. Conforme o mercado se atualiza, que a gente também atualize a nossa forma de ver o mundo e de fazer negócio para que a gente se mantenha cada vez mais livre, ético e responsável. Fernando, você comentou que hoje o consumidor está mais engajado. Ele acompanha de perto as publicidades, as divulgações. Acho que esse é a grande, talvez, evolução do nosso modelo, que é toda a campanha que a gente acaba fazendo, a gente tem pensado uma possibilidade ou até convidando para o engajamento. E isso torna a comunicação algo de resultado instantâneo do ponto de vista de opinião. Muitos casos nós temos até necessidade de correção, tem casos onde a gente tem que celebrar enfim, eu acho que tem um lado, e a gente sabe muito bem que o consumidor, as pessoas no digital têm até um grau de, digamos, de maldade, às vezes, nos comentários, que a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, eu acho isso muito rico, porque torna as campanhas vivas, faz a gente, como agência e anunciante, ter muito mais maturidade para lidar com esse feedback e nos obriga a reagir, a responder, a ter uma resposta feita instantânea às vezes. É feito um comentário, a gente bola uma resposta instantânea. Então eu crio instantâneo em função de um comentário de consumidor, seja positivo ou negativo ou neutro. E no fundo é isso, é esse marketing vivo que deixa a nossa disciplina mais até instigante. No seu painel você defendeu a diversidade é algo real na JWT? Existe um programa na agência, sim, ele é um programa específico para a inclusão de negros, ele se chama 2020, é um projeto que a gente faz em parceria com a Empregue Afro, que é uma consultoria que nos ajuda a recrutar negros nas universidades. E o nome 2020, o motivo dele é que a intenção é ter 20 negros em cargos estruturais em 2020 na Thomson. Assim, o projeto é feito de uma maneira muito responsável. Então os negros, uma vez que entram na Thomson, existe uma mentoria por departamento, existe um mentor para os que vão para o departamento de mídia, um para os que vão para o departamento de criação, planejamento, atendimento e assim por diante. E a ideia é que em cada leva do projeto 2020, em cada um dos períodos, nós consigamos efetivar alguns deles. Eu acho que é impossível a gente conseguir efetivar todos, infelizmente, e que os outros sejam absorvidos pelo mercado.
Você me perguntou se a diversidade era real na Thomson. Eu não sei se ela é real, mas ela ainda não reflete o que é o Brasil. A intenção é que um dia nós chegamos lá. Loredana, você trabalha numa empresa coreana, onde trabalho, mas é atento à diversidade? É muito atento à diversidade. Eu trabalho na Samsung do Brasil e é uma empresa que globalmente está se preocupando com a diversidade em todos os níveis e principalmente a gente vem se preocupando dentro de um comitê que a gente tem no Brasil, o Comitê das Mulheres, em trazer cada vez mais mulheres para a nossa equipe e também a diversidade para a nossa equipe.